lindões, Chrysler aqui, e o vídeo de hoje é uma entrevista com o elenco de Operação Maré Negra, que vem aí para sua segunda temporada no Prime Video no dia 10 de fevereiro, e eu tive a oportunidade de simplesmente conversar com Bruno Gagliasso, Jorge Lopes, Esther Acebo e Leandro Firmino, a.k.a. o famoso Zé Pequeno. Então assim, gente, eu estava nas nuvens, porque esse elenco é realmente incrível, foi uma super oportunidade. Você vai ver que a gente tá super à vontade, foi realmente um papo que a gente teve, eu nem me senti tanto numa entrevista, e é muito legal porque foi uma das maiores entrevistas que eu fiz, assim, de tempo, sabe? Então, deu pra gente discutir muita coisa sobre a série, sobre a carreira deles também, e os personagens deles, enfim, eu acho que vocês vão gostar e muito. Mas eu devo dizer aqui pra vocês também, que tem uma hora que eu faço uma brincadeirinha com o Jorge Lopes, porque eu chamo ele de Jorge Carioca. Isso tem a ver com o contexto que a gente estava falando antes da entrevista começar, porque a gente estava falando sobre o Rio de Janeiro e como que ele gostava. Ele também estava cantando uma musiquinha em português, e aí eu falei que ele já estava todo brasileiro, e aí chegou no Jorge Carioca. Então, só para dar um contexto, não ficar tão na piada interna, porque tava tão legal a conversa ali, que realmente a gente tava se divertindo e teve essas conversas prévias aí, e eu acho que vocês vão sentir, tá muito pra cima. E lógico, eu espero também que vocês se divirtam tanto quanto foi divertido pra mim fazer. Mas antes eu só queria pedir pra vocês, se possível, já deixar seu like, porque isso me ajuda muito, inclusive, a trazer entrevistas tão legais quanto essa, e também se inscrever aqui no canal e clicar no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem. Então fiquem aí com essa entrevista maravilhosa. Ganando plata con Blanca. Y eso es el pasado. Se acabó. Calma, vamos a tener paciencia. Y no es la primera vez que los putos submarinos de Joao se van a la mierda con una carga. Não vem com desculpinha esfarrapada. Se der errado, acabou o negócio. Perder uma carga. Fala! Eu quero saber se o que ele está a dizer é verdade. Bom, gente, obrigada por me receberem. Eu amei a série. Podia ter mais episódios de tão boa que era. Viu tudo? Assistiu tudo? Assisti tudo, da primeira, da segunda. E, né, acho que é interessante falar que temos um ator novo para o personagem principal, o Nando. Eu queria que você falasse um pouquinho o porquê disso, se puder, ou como que foi para você até mesmo pegar um trabalho em Já andamento. existente. Já. É porque gosto de fazer desafios complexos e difíceis. Eu acredito em que eu quero construir uma carreira diferente, eu quero pôr-me à prova de minhas capacidades, entregar um conteúdo diferente, uma versão diferente de mim como pessoa e de como ator também para meu público. Então, esta proposta quadrava com tudo isso. Então, quando ligaram para mim para fazer-me o papel, eu falei, nossa, vai ser muito difícil, me vão comparar, vão criticar-me porque sou outra pessoa. E depois falei, não comparo, eu não me comparo, é uma oportunidade para eu crescer, para pôr-me à prova, para sair de minha zona de conforto. Então, dije que sim, aceitei. E meu processo criativo foi muito livre, porque a segunda temporada é 100% ficção, é um guion novo e o guion é muito legal. Ou seja, tem muitas portas abertas, tem muito jogo. É um gênero que tinha muita vontade de trabalhar, que é a ação, o thriller psicológico, o drama. Então, foi muito legal pôr-me à prova e experimentar trabalhar com atores portugueses, brasileiros, espanhóis, trabalhar um acento espanhol, porque eu também estou fazendo uma carreira em Espanha e eu sempre fiz personagens com meu sotaque, que sou chileno, latino, e agora este é meu primeiro personagem que tem identidade espanhola. Então, para mim é um logro e é um seguinte passo para poder também sentar bases de trabalho em Espanha. E falo português também porque tive a possibilidade de trabalhar aqui. Eu amo o Brasil, então também quero conectar com meu público brasileiro.
Não, e tem muito, com certeza. E eu ia até perguntar, né, como que foi, tanto para você, Bruno, essa troca, né, de língua. Eu sei que você teve o trabalho prévio, inclusive eu te entrevistei na época também. Sim. E você estava começando, acho, a falar português. Não falava não? Não, Sim, falava um pouquinho. Ah, Não, fala bem, agora sim, você agora fala. sim, né? Mas na época você ficou com vergonha. Sim. Mas eu queria saber como foi essa troca, até mesmo porque, por mais que pareçam línguas parecidas, ainda assim tem muitas Muito palavras diferente, sim. que acaba confundindo. E também vocês têm alguma história de set, de repente com alguma troca que acabou ficando engraçada, alguma situação, enfim. Cara, eu acho muito enriquecedor, cara. É bom pra todo mundo. É bom profissionalmente também como pessoa. Pra gente... É isso, é o presente, sabe? Eu acho que os streamers vieram pra isso, pra internacionalizar tudo. É claro que existe uma produção... Ah, a produção é espanhola. Mas, porra, tem chileno, tem brasileiro, tem português, tem americano. Isso cada vez mais vai ser comum de acontecer. É a segunda produção que eu faço, sabe? Assim. E acho que veio pra ficar e acho muito, muito bom, cara. Porque o que você faz agora é pro mundo. Eu assisto muita série, por exemplo, alemã. Sim. Olha que maravilhoso. Japonesa. É. É bom pra todo mundo. Eu trabalhei com atores portugueses. E É muito diferente, o português de Portugal é muito diferente ao português brasileiro. Eu fiquei muito feliz quando falaram para mim, você é brasileiro? E eu, que? Eu sou! Você tinha falado, carioca, Jorge Carioca. Porque gosto quando falam Jorge. Jorge. Entrou muito sexy. Jorge. Como Jorge. Eles pensavam que eu era brasileiro, então, e eu não entendia nada. Porque a gente rodou em Oporto, Portugal. E claro, quando eu estava aí, saía a comprar ou tomar café, qualquer coisa. Não entendia nada, porque é um português muito mais fechado. Cara, mas é difícil, cara, entender. Quando os portugueses falam rápido, então, a gente não entende, Também. pô. É muito difícil. Então, Soraya Chávez, que é a atriz que hace de la policía, ela foi muito linda portuguesa, comigo. que linda. Muito linda. Ela ajudou muito para mim. Eu não tinha a necessidade de falar português. Eu propus à produção falar português. Eu decidi complicar-me na minha existência mais ainda. Bom sinal, isso é bom sinal. E Soraya me ajudou muito. Eu falava para ela, ajuda para mim. E quando ela passava o texto, não entendia porque é outro português. Então, eu digo noite, ela diz noite. Então, é como... Todas as palavras têm outro sotaque, sabe? Então, Inclusive pra eles, sabe como é que eles falam? Sabe qual que é a nossa língua pra eles? Brasileiro. Eles claro, não é falam brasileiro. Ah, não é eles falam que não é português? Exatamente. Eu contracenei com uma portuguesa que falava, pô, você vai falar brasileiro? Ah, mira. Eu falei, não, falando português. Do Brasil. Do Brasil. Aqui no Brasil mesmo tem várias palavras que são bem diferentes. O Brasil é muito grande, cara. Então... Eu não sei se você sabe ou se alguém introduz isso pra você. Pão francês, no sul, É como? cacetinho. 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 Em Portugal é o que mesmo? Portugal é diferente também, não é? É diferente, É mas eu não diferente. lembro, eu não lembro. Enfim, aí fica pra pesquisa. Yo como espectadora, cuando vi la primera temporada, yo veía, digo, ok, como espectadora funciona, yo lo entiendo, pero pobres actores, no se entienden nada. Yo estaba sufriendo, digo, esto es muy difícil. Pero es cierto que cuando iniciamos a rodar la segunda temporada, hubo algunos momentos, mi primer encuentro es que fue con maquillaje, que hablaban con portugués, con acento de Portugal, que me parece muy difícil de comprender, y yo decía, no, esto es muy difícil, yo no voy a entender, pero bueno, lo que comentábamos es que al final se genera una especie de energía de si te quieres comunicar, no sé muy bien cómo, pero consigues entenderte, y como todos estábamos remando en el mismo barco, sucede algo mágico, que es que conseguíamos comprendernos, incluso cada uno hablando en nuestro idioma, y se genera una cosa muy rica de hacer equipo y de abrir también un poco la cabeza a otros idiomas. No meu caso eu fiquei um pouco preocupado quando eu recebi o convite em 2021, né? Mas quando eu cheguei em Santiago de Compostela, né, para começar, porque a gente ficou uma semana batendo um texto, né, para fazer a primeira temporada. Então ali já começou a criar uma conexão, né? Eles já começaram a me entender mais, né? Eu entender melhor eles. Então, o dia a dia ali, a convivência, você vai entendendo, né? Eu vi que você tinha falado que tinha ficado confortável que ia poder falar o seu carioquês, né? Sim. Mas ao mesmo tempo eu também vi algumas entrevistas da primeira temporada. Como foi pra você, inclusive, falar com veículos, né, internacionais? Eu vou me virando. Espanhol. Entendeu? Porque aquilo, né? Eu lembro que, assim, a equipe
era metade portuguesa, metade galega. E tinha um pessoal também de Madrid, né? Então, ali, no dia a dia ali, você vai convivendo, vai criando uma conexão, todo mundo vai se entendendo. É por incrível que pareça. Assim. Você aprendeu boxe pra fazer o seu personagem, mas eu preciso contar uma história também. Fui pesquisar no Google se você já tinha aprendido boxe. E eu coloquei assim, Jorge Lopes, boxe. E apareceu muita foto de cueca boxe. E juro pra você. Não tinha nada sobre o boxe, mas tinha sobre a cueca boxe. O boxe já tá na sua vida, tá vendo? Nossa, que loucura. Eu não havia feito nunca. E não gosto também. Não gosto, não. Não gosto? Não, porque não... Eu sou muito perfeccionista. Eu gosto de fazer tudo bem. E se eu não faço bem ou faço meia, não gosto. Então, como tive muito pouco tempo de preparação, eu não logrei um nível ótimo. Então, eu não gostei da sensação que ficou em mim esse deporte. Entendi. Mas tudo bem. E eu queria saber também qual que foi a dificuldade para vocês, para interpretar o personagem de vocês. Se teve alguma, se teve algo que vocês tiveram que aprender para essa temporada. Acho que a maior dificuldade, assim, que também não foi tanto que eu consegui, de alguma forma, reverter a situação da melhor forma possível, foi a troca dos atores, né? Porque na primeira temporada, todas as minhas cenas é com o Alex Gonzalez, né? Sim. E quando eu cheguei, eu não sabia da troca. E eu cheguei, me apresentaram o Jorge, e eu falei, caramba, e agora? Mas assim, uma coisa que eu procurei fazer foi resgatar aquela emoção, aquele sentimento que eu construí na primeira temporada, né, com o antigo Nando, e transferir para o Jorge, né? Mas teve algum trabalho que você chegou a fazer com ele? Não teve tempo. Ah. Eu lembro que eu cheguei, me apresentaram o Jorge, aí 3 dias depois eu comecei a filmar já. Com ele. Nossa. Entendeu? Então foi uma coisa meio tipo, falei, é para agora, né? Viver esse momento agora, né? Não teve tempo para isso. No hay tiempo para hay. plantearse las dudas, es Sí, a jugar, pero sí. Jorge también llegó con muchas Sí, ganas de... sí. Claro, yo no puedo hacer comparación, yo no estaba en la primera Sí. temporada, pero Jorge estaba con muchas ganas de trabajar y de trabajar con todos. Yo me acuerdo que teníamos una secuencia juntos y el día antes me llamó, podemos tomar un café y por lo menos hablamos y te cuento y nos contaba. Y solamente con ese café, y fue nada, media hora, ya llegas al set y es como, ya nos conocemos tú y yo, y ya se genera algo bonito. Y creo que había una cosa común de todos los compañeros, como de muchas ganas de hacer algo bueno entre todos. Bueno, no sé, yo no he encontrado dificultades o peleas con el compañero, sino todo lo contrario. Todos íbamos a favor del mismo barco, del mismo submarino. E como vocês falaram mesmo, essa temporada ela é mais ficcional, né? Como que foi o processo de ir para um caso real e dar continuidade, o que faz muito sentido porque por mais que eles sejam presos, o tráfico continua. Então, por mais ficcional que seja, ainda assim tem um toque realístico. Então, queria que vocês falassem um pouquinho a diferença de ter a base de uma história e se vocês tiveram até mesmo algum contato de algo mais recente do caso em Cara, si. não, assim, é lógico que mesmo sendo real a primeira temporada, a gente tem a liberdade de mudar. Deu pra entender? E foi um caso muito recente, né? Não é que aconteceu há 10 anos atrás, o que seria recente, aconteceu há 3. Eles estão presos ainda. Então, eu acho que não mudou tanto. Talvez eu acho que só enriqueceu a história. Com drama, com suspense, sabe? Não é só ação, só movimento. Eu acho que te dá uma liberdade muito maior na hora da criação. Mas na composição a gente já tem essa liberdade muito grande. Assim, eu confesso que eu não conhecia a história quando eu recebi o convite. Foi o próprio Daniel Copassolo que me falou, que conta a história, que era uma história real, que era para dar uma olhada. E eu li, eu fiquei muito assim, eu falei, caramba, esses caras foram muito corajosos. Pô, muito, porque a atravessar o Atlântico, um submarino artesanal, mas que isso? Eu não teria coragem. Eu também não teria essa coragem, nunca na minha vida. Eu não fui filmar, eu não fui com nada em mente para fazer a primeira temporada. Né? Eu esperei chegar, né, na Espanha e conversar com o Daniel, né, um pouco, e eu perguntei para ele o que ele queria desse personagem, o que ele acreditava, e ele me falou o ponto de vista dele, e ele também me perguntou o que você acha. O que você acha, você, Leandro, acha que levou esse homem a entrar numa aventura dessa? Eu falei, necessidade.
Não existe uma outra... É a necessidade, entendeu? Até mesmo pela maneira que o Valder é, né? O Valder não é uma pessoa que você vai olhar e falar, esse cara é viciado em adrenalina, entendeu? Não é esse cara. Foi a necessidade, né? As circunstâncias que levaram ele a essa situação. E a segunda temporada ela acaba sendo mais focada na operação, né? Então eu queria saber qual que é a importância dessas histórias serem contadas para vocês, inclusive para sua personagem, porque ela acaba fazendo, mesmo que da parte legal, né, do negócio, diferente do que a gente viu na primeira, né, que era mais a ação ali, a coisa acontecendo. Aqui eu acho que eles desenvolvem mais os por trás, né, do tráfico. Yo creo que eso es lo interesante de abrir la segunda temporada. Primero ver qué pasa con los personajes que hemos conocido en la primera y que sabemos que son reales porque sucedió, bueno, no exactamente, pero vamos, muy, muy cercano. Y creo que es interesante la segunda, como para ver cómo esta marea de narcotráfico, cómo puede afectar a los diferentes estratos y que estos tres acaban en el submarino y después en prisión. No dudo que con coraje, pero yo creo que más que con coraje, con que la situación los lleva, porque al final ninguno de ellos quiere pasar por esa situación, o sea, no es una decisión propia en ninguno de los casos. Entonces, creo que es interesante ver cómo ellos están en la cárcel, pero igual hay otras personas que son las que van moviendo los hilos, que no están y que sin embargo sí que tienen poder y tienen acceso a estratos sociales que son muy altos y son muy importantes, y creo que es interesante investigar un poco ahí. Bueno, no sé si decir necesario, pero bueno, que es interesante este estudio que se ha hecho para la segunda temporada. E também mostrar como é que esses personagens, como é que fica a vida deles, né, depois de toda essa travessia, toda essa aventura, como é que cada um acaba digerindo, né, o fato de estar preso, né? Realmente o Valder, né, que ele não é daquela região, não é daquele país, né? Sim. Tá quilômetros de distância, longe da família, né? Como é que eles lidam com isso, né? Com essa situação toda. Você tinha falado em outro trabalho prévio seu também sobre ser vilão e o que te ocasionava também. E ultimamente você tem feito bastante papel de vilão, e é interessante porque, apesar que na primeira temporada você até brincou falando que ele era um traficante gourmet, porque ele fazia um churrasco, mas tacava um salzinho do Himalaia. E aí nessa a gente já tem cenas muito mais tensas de fazer. Mas eu acho que retrata muito a realidade do nosso narcotraficante, né? Porque quando a gente pensa em narcotraficante brasileiro, a gente vai logo pra favela, pro cara preto, o cara que anda sem camisa, de fuzil, e na verdade quem manda, quem mata, não são esses caras. Esses são, é claro que eles são isso tudo também, mas são muito mais vítimas de uma sociedade que não cuidou dos seus, entendeu? Do que o cara que tem grana, que sempre teve, que é estudado, mas que faz isso por ganância, por dinheiro, entendeu? Então eu acho que a série retrata muito bem esse tipo de brasileiro, desse tipo de narcotraficante brasileiro, que é o que a gente vê pelos noticiários, com um helicóptero lotado de cocaína, só que trabalha no governo e é solto, entendeu? Que é real. Então isso me fascinou muito pra fazer esse personagem. O que me fascina são personagens humanos, entendeu? Porque tem muito mocinho que não tem nada de humano, e muito vilão que tem muito mais humano do que de mocinho. Eu acho que é isso, é encontrar essas coisas, sabe? A diferenciar um vilão pro outro, isso me fascina, cara. Essa temporada ela tem bastante cenas tensas, né? Inclusive com a sua própria personagem, né? E o seu também, ali na prisão, ele acaba vendo muita coisa bastante tensa. Como que foi para vocês o processo dessas cenas, tanto para a interpretação ou para digerir as cenas, e no set, no por trás, né? Como que vocês deixavam a situação mais leve? Deixar a situação leve? Se for possível, né? Tu tá dentro de um contexto ali, numa história que é o cárcere, né? O cárcere, ele é um ambiente pesado em si, né? Imagina a energia, né, que está ali naquele lugar. E é interessante porque o lugar onde que eles montaram, né, toda a estrutura, é uma antiga fábrica de armas. Nossa! No, Sí, sí, ese es. De la época de la dictadura de Franco. No sé de qué época es, pero me entiendo que sería de cuando estaba Franco. Você já tem uma energia ali, nessa coisa da arma, né? De algo que é utilizado em guerra e que mata pessoas, causa sofrimento. Então isso acaba contribuindo, né? E eu lembro que também não fui com nada em mente para lá, né? Eu esperei chegar para poder filmar, e quando eu pisei, o primeiro dia ali que eu fui no cenário, já veio aquilo tudo na minha mente, né? Já veio aquela energia, e uma coisa que eu pensei, como é que seria eu, Leandro, numa situação dessa? Como é que eu ia agir, né?
E isso, lógico, transferindo para o personagem, né? E é tenso, assim, é tenso pra caramba, né? São cenas que, quando você chega no final do dia, você está esgotado, né? Emocionalmente, e cada um vai criando a sua válvula de escape, né? Eu vou assistir desenho, né? Muito bom. Qual desenho? Eu gosto de desenho, vou assistir anime japonês, senão, entendeu? Sempre vai ser bem complicado, né? Tem um clima bem pesado. Sí, hay situaciones y hay escenas muy tensas y con mucha violencia. El otro día cuando vimos el primer capítulo en la premiere en Madrid, o sea, hay momentos de la gente de... O sea, yo conozco el guión completo y había momentos de... O sea, hay momentos de verdad de mucha tensión y es verdad que cuando estás rodando te contagias de esa tensión. Hay como una tensión emocional en el ambiente y a veces con violencia, entonces eso lo tienes. Y luego parte del reto es soltarlo para irte a casa un poco tranquilo. Pero es verdad que cuando tienes una jornada de secuencias así, pues igual en el coche vas de vuelta a casa o al hotel o donde estás un poco como intentando soltarlo para no llevártelo a casa. Y a veces con dolores en el cuerpo y a veces hay con maquillaje ahí movido de toda la tensión, pero bueno, es parte también del trabajo, ¿no? Aprender a cogerlo y a soltarlo también. Sim, claro. E como foi a cena com o Bruno? Eu sei que ele é um fofo, mas ele pode ser amedrontador também, como transpassa na tela. Me encanta porque yo no conocía a Bruno. Fofo es como cute, ¿no? Como nice. Claro, yo me creo que es muy cute y muy nice ahora que lo conozco, pero yo la primera escena que tuve con él era bastante violenta y yo, madre mía, esta persona. Pero, qué miedo. Pero como compañeros hubo muy buen encuentro, muy buena energía, queríamos todos ayudarnos. Yo era la primera secuencia que tenía con él y la única en la que yo hablaba en español y claro, y él en portugués. Yo decía, no sé si te voy a entender. Entonces, bueno, estuvimos pasando el texto varias veces y luego hicimos muy buen equipo, pero sí que es verdad que es maravilloso cuando tú estás por los pasillos viendo a un compañero que es encantador y en el momento de motor es o sea, el personaje es un cabrón, es terrible, terrible y eso es maravilloso, ver a alguien que es maravilla fuera y que dentro tiene un personaje tan oscuro, es un lujo poder jugar así, es maravilloso. E Jorge, para você tinha falado bastante sobre desafios. Você acha que esse personagem ele é um amadurecimento da sua carreira? Totalmente. É isso. É um quebre, é um antes e um depois na minha carreira. Porque estou fazendo projetos interesantes. Con esto no estoy falando que lo que fiz antes no es interesante. Só que agora empieza a ponerse diferenciativo las coisas que eu vou fazendo. E eu gosto disso, eu gosto de entregar sempre coisas diferentes. E esta es la primera oportunidad que me entregan de romper el paradigma y de demostrar que podemos reinventarnos y que puedo hacer cosas diferentes. Porque cuando uno en esta industria funciona en un registro, solamente te dan cosas de ese registro. Sí. Yo, cuando me vine a Brasil, tenía muchas propuestas en España con características súper similares al personaje que yo fiz en Élite. Y yo no acepté ninguna. Ninguna. Y no tenía trabajo. Cuando ligan para mí, para hacer el convite con Netflix Brasil, eu falei, bom. Y era una serie leve, que no tenía mayor complejidad, no era compleja, mas tenía un desafío, que era la lengua, era morar en otro país, otras dificultades que para mí, como ser humano y como profesional, era lo que yo necesitaba. Entonces, acá misma cosa, otra cosa diferente, pero yo creo que eso acontece cuando uno tiene las cosas claras y sabe lo que quiere. Y yo creo entender lo que quiero hacer, entonces creo que vai tudo bem. Sim, já que o Jorge até tocou num ponto que eu ia trazer, que era sobre repetições de personagens. Tem algum tipo de personagem que vocês tenham muita vontade de fazer e não teve convite ainda, oportunidade? Tem algo que vocês almejam? Muitos, cara. Quanto mais humano for, mais diferentes são os personagens, porque os humanos são diferentes, né? As pessoas, quando você é humano, quando tá bem escrito, você pode brincar. Cara, tem muito. Eu quero fazer um dia um abusador, por que não? Tá essa discussão do poder, porque o abusador nada mais é do que um cara que se acha poderoso, né? Com certeza. Eu gostaria de fazer um assassino serial. Nossa, eu fiz um, é tão bom fazer. Ah, sim. É muito bom. É muito bom. Um político corrupto, um líder político, que não tem nada a ver comigo. Porque eu
não curto nada de política, eu não acredito em ninguém da política. Então, gostaria de entender e estudar essa temática. Difícil seria fazer um honesto, né? Muito bom, é verdade. Eu queria fazer um super-herói. Sério, assim, Tem tipo, algum específico? Lanterna Verde, eu queria fazer. Yo no tengo tan claro, tú lo tienes clarísimo, ¿eh? Sí, clarísimo. Y yo que estoy viendo ahora una serie que se llama Atípico, el otro día me sorprendí diciendo, ¿cómo me gustaría interpretar una...? Bueno, es un personaje que tiene una discapacidad, él es autista, y yo pensaba, me parecería increíble interpretar a alguien, bueno, con unas características tan especiales, porque es un trabajo de inmersión en algo que sería muy rico de estudiar y la forma de moverse y de hablar. Algo así me encantaría. Eu adoro essa série. A gente tem uma segunda temporada mais ficcional. A gente, então, pode esperar uma continuação para essa história, uma terceira temporada? Acho que tudo é possível. Tudo Sí. pode acontecer. Liga para Envídio Aí, ó, Brasil. Prime Video, Brasil, Espanha. Para Envídio Portugal, para Envídio Brasil e Espanha, por favor, vai. Mas uma coisa eu te garanto, a gente ama fazer esses personagens e todo mundo que tá no elenco ama fazer. É uma galera que se deu muito bem e pessoas que têm mó tesão. Muito. E E muito vamos talento ver. também, né? Muito, É um muita elenco gente de primeiro muito nível. gente talentosa. Você assistiu, já sabe Sim, quais são sim. os atores. Com certeza. E eu amei a temporada. Eu realmente senti falta de mais episódios, Ah, o que que é muito legal. difícil pra série. Que Ó. legal. E muito obrigada pela entrevista. Obrigado a você. Valeu, beijão.